Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de oração pela família. É isso mesmo, estamos na reta final da campanha de oração Minha Família, Minha Identidade. Que tempo precioso. E a minha oração é que você continue orando pela sua família. Estamos aí quase terminando a campanha de oração, mas a oração pela família não pode parar. Então você vai continuar orando a Deus pela sua família, pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Se você tem alguém da sua família que ainda não entregou a vida para Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor e Deus há de salvar a família. O texto bíblico da nossa leitura bíblica de hoje está em João capítulo 14, versos do 15 a 31, que diz assim, eu queria destacar o verso 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Jesus está prometendo aos seus discípulos que eles não ficariam sozinhos. Estava se aproximando o momento da sua partida, mas assim como ele esteve entre nós, ele haveria de mandar o Espírito Santo e o Espírito Santo haveria de ser esse fortalecedor, encorajador, consolador, aquele que está conosco nos momentos mais difíceis e nos ajuda para que possamos compreender as verdades de Deus e para que a gente possa permanecer firme diante de todas as circunstâncias que esse mundo coloca diante de nós. É muito importante a gente lembrar que sozinhos nós não teríamos condição de prosseguir. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que nós nos mantemos de pé para que possamos cumprir a missão. E Jesus está dizendo aos discípulos algumas coisas importantes. Primeiro, ele está dizendo para os discípulos, vocês não vão estar sozinhos, porque o Espírito Santo vai estar presente na vida de vocês. Segundo, o Espírito Santo é a minha presença na vida de vocês. Jesus se faz presente através do Espírito Santo. Terceiro, ele vos ensinará. Eu tenho dito que o Espírito Santo é o grande professor de Bíblia. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus e aprendemos uma nova lição, é porque o Espírito Santo está cumprindo o seu papel. Ele nos ensina todas as verdades de Deus. É pelo poder do Espírito Santo que os nossos olhos se abrem. Ler a Bíblia apenas pela capacidade da inteligência humana, a gente só consegue conhecer história. Mas as aplicações espirituais da palavra de Deus ultrapassam os níveis da história. As aplicações espirituais, elas só acontecem pelo poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina as verdades da palavra de Deus para que nós possamos aplicá-la à nossa vida. Agora, Jesus termina dizendo assim, ele vos fará lembrar. Ele nos ensina e nos faz lembrar de tudo quanto ele nos diz. Eu gosto de pensar no seguinte, para o Espírito Santo nos fazer lembrar, a gente precisa estudar. Porque o Espírito Santo não vai fazer acontecer. Ele vai nos fazer lembrar. Então, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não medito, se eu não memorizo a palavra de Deus, eu não ofereço ao Espírito Santo a possibilidade de me fazer lembrar, porque eu não guardei nada na minha mente. A gente só lembra aquilo que a gente já sabe. E aí, de repente, a gente precisa ser lembrado porque ficou esquecido. Naqueles momentos da dificuldade, da luta, da prova, quando a gente precisa de uma referência da palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos faz lembrar.
Mas para ele nos fazer lembrar, eu preciso colocar aqui no meu HD as verdades da palavra de Deus. E no momento adequado, o Espírito Santo traz estas verdades à minha memória. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que bênção! Podemos saber que não estamos sozinhos. O Espírito Santo está agindo na nossa vida e através da nossa vida para o louvor da sua glória. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque nós não estamos sozinhos. Obrigado porque o Espírito Santo está presente e ativo, conduzindo a nossa vida, nos ensinando verdades da palavra e nos fazendo lembrar aquilo que nós precisamos trazer à memória naqueles momentos chaves da nossa história. Te louvamos, ó Deus, por esta bênção e aproveitamos esta manhã para reafirmar a nossa dependência do Senhor para realizarmos a Tua obra em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?